Bem-vindo ao Pode Pensar Grande, um podcast que pensa em diversas áreas e principalmente não deixa ninguém de fora. Eu vou começar primeiro falando com o Dr. Juan. Primeiramente, queria te agradecer a presença. Você sabe o quanto é ilustre, o quanto eu me inspiro e você me faz acreditar sempre numa solução, não para mim também, mas para as próximas gerações. Eu queria saber, principalmente, que eu acho que você é um dos maiores que recebe os pais procurando saber, né, o diagnóstico quando estão no escuro de condição genética, o quanto isso afeta o desenvolvimento. Isso pode ser um choque, né? Geralmente você recebe a família já com um choque, um luto já transformado. E eu queria, como você trabalha, na minha visão, acho que o senhor trabalha muito bem nessa transformação de levar esse diagnóstico de uma forma tão amorosa. Eu queria saber como é passar essa informação para as famílias e que possam entender, né, e aceitar mais do que nunca essa realidade, que muitas vezes são impactados pelo medo de não ter passado por ninguém na família, enfim. Eu queria saber como é que o senhor desenvolve esse trabalho e eu queria que você falasse um pouquinho mais. Muito bem, Rebeca. Boa tarde. Boa tarde, né? Eu creio que tem algumas observações a fazer. Eu acho que, primeiro, tem muito uma questão de vocação pessoal. Eu creio que se você encontra pessoas que têm uma vocação trabalhando e que gosta de trabalhar com o que faz, isso facilita enormemente, porque permite que você tenha mais transparência, veracidade, né? E uma realidade que ninguém espera por essa realidade. Ninguém espera ter um filho deficiente, né? Então, antes disso, existe o que são chamadas as tradições arcaicas culturais. Um nome bem complicado. Mas ela é interessante porque antes de qualquer um de nós sermos profissionais no que a gente faz, ou na nossa vida de ser, nós somos moldados por esses arquétipos culturais que são muito antigos. E são quatro eixos. O primeiro eixo, antes de qualquer coisa, o que a gente considera normal? Então, cada um tem o seu normal dentro da sua visão, dentro da sua estrutura familiar, dentro da sua comunidade e assim por diante. Depois tem a razão, né? A razão biomédica, né? A razão do diagnóstico, a razão do contexto biomédico, e as deficiências, de uma maneira geral, não serão resolvidas pela nossa medicina tradicional. Então, a gente vai ter que utilizar muitos recursos terapêuticos que sejam bem diferentes do que provavelmente a gente aprende na escola médica. O terceiro pilar é a família. Então, a família é o que nos torna diferente. Nós temos famílias e famílias. Existem famílias onde o contexto da deficiência tem um trauma muito maior do que outras. E, por último, a religião. Então, porque, de uma certa maneira, todos nós estamos procurando a salvação, de uma forma ou de outra, né? Então, dito isso, quando você está diante de uma situação do inesperado, do acaso, ninguém espera ter uma criança deficiente. E a reação baseia-se muito nesses quatro arquétipos, né? Porque a gente espera uma expectativa muito diferente de quando acontece um deficiente. Então, aí depende também da experiência de lidar com famílias com esse tipo de situação. Então, você como médico, eu creio que o papel como médico é contextualizar aquela criança dentro do seio da família. Ele é membro da família. Então, por exemplo, a gente pega um bebezinho. Então, hoje de manhã eu tive com um casal, o bebezinho tem 8 dias de vida, está internado, um bebê com uma doença muito grave. Qual é a meta que eu coloquei para esse casal, desse bebezinho que está numa UTI e que provavelmente vai passar algum tempo? Então, o objetivo é levá-la para casa e ter alta do hospital, né? É aquele momento. Encerrar a gravidez. Começar a amamentar. Então, são questões muito objetivas e práticas de
que possam dar expectativas e metas, no primeiro momento, a curto prazo. Até você ter segurança e a própria criança lhe dar a confiança de você trazer expectativas a médio e longo prazo. Não adianta nada eu conversar, por exemplo, do neto, como que ele vai ser quando ele for engenheiro, por exemplo. É tão distante na nossa vida, mas eu posso claramente, dentro da expectativa da Vani, já saber exatamente a confiança que ela tem no neto e as reais expectativas que ela pode esperar. E, além disso, quer dizer, nós profissionais, eu creio que nós somos caminhos facilitadores. É o que eu faço. Então, através do meu interesse, do meu estudo, da minha prática, da minha convivência, do meu modelo de família, dos meus arquétipos, que cada um tem um arquétipo diferente dentro da sua história, me faz trazer um caminho facilitador a todos. Posso estar errado, eu posso não estar certo. Mas, na grande maioria, é isso que você diz, quer dizer, o afeto que você traz, abraça essa criança e faz os pais conhecerem essa criança como seu filho ou sua filha. E aí vem o conhecimento médico. Então, se eu te dar as expectativas reais a curto prazo, e são metas a serem alcançadas, isso vai ajudar você, né? Emocionalmente, vai ajudar você na prática, você organizar a sua prática, e tirar um pouco o lado preconceituoso. A desinformação nada mais é do que as barreiras preconceituosas. A partir do momento que você dá a informação, você perde aquele preconceito e começa a conceituar a partir de uma nova visão, né? Então, muito dos preconceitos é pura desinformação, é total ignorância. Que a partir do momento que você informa, você enaltece a deficiência, né? E não existe pessoa boazinha nesse mundo, né? A gente tem que parar com essa história de... Não existe, o mundo não é bonzinho, né? E as crianças, mais ainda, elas são muito difíceis entre elas. Mas você tem que dar os instrumentos para capacitá-la, né? Para enfrentamento, que eu creio que é o que você faz com o teu programa, já faz isso há muitos anos, é dar os instrumentos de enfrentamento. E quando você pega o fio da meada, é um ponto sem retorno, né? Então eu acho que vai muito pela vocação, pela experiência. Eu sou uma pessoa que já faço isso há muitos anos, você vai adquirindo experiência. Tem dias ruins também, não são todos os dias que são muito bons. Mas eu acho que os dias melhores, eles são suficientes para apagar os dias que são ruins. Parece até que foi uma extensão do que eu já ia falar com você, Vani, porque eu conheço você há tanto tempo, assim, e eu vejo uma forma que você traz, desde a jornada de diagnóstico que você já contou, já compartilhou na internet através dos vídeos. Para quem não sabe, a Vani e o Neto são uma grande influência na internet, bombam. E acredito que vocês sabem, sim, pelo número, não só números, mas pelo alcance que eles têm. E eu acho que isso que o Dr. Juan foi nada mais do que uma sequência do que você... Eu vejo esse maternar muito em você, sabe? E eu queria que você falasse para as famílias entenderem melhor, principalmente quais as informações que trouxeram essa leveza, principalmente nos momentos de desafios, porque não adianta, é o que o Dr. Juan falou, ninguém é bonzinho e não tem dias somente lindos e maravilhosos com sol. Apesar de você ter esse olhar, é incrível essa conexão que você tem com o Neto, a gente sabe que existe um desafio aí, né? São degraus que você teve que subir desde o diagnóstico até a construção desse neto, que é que eu tenho certeza que vai ser um grande homem. Tá fazendo 9 anos hoje, mas daqui pra frente é só avante, que é um pré-adolescente agora, enfim. E eu queria que você pudesse compartilhar como que é esse maternar para você, assim. Primeiramente, boa tarde, né? Obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de poder estar aqui dividindo um pouquinho com vocês da nossa experiência e dizer que é exatamente o que o Dr. Juan falou. O processo ali, a jornada desde o diagnóstico, é isso, a gente é surpreendida, né? Como mãe, fui surpreendida, a gente pensa uma coisa, daí a gente recebe o diagnóstico e fica tipo, como assim? O que está acontecendo?
Mas logo depois que tu conhece, né, que tu recebe ali nos teus braços, que foi o que aconteceu comigo, tu muda totalmente a tua opinião e começa a ter uma outra visão, que é a que o Dr. Juan falou, que é a visão de, não, eu preciso prepará-lo, né, para a vida, para as pessoas, né, eu preciso preparar ele para um futuro, e para isso ele precisa ter noção de tudo que ele é, da condição dele, de quem ele é e de quem ele vai ser, que isso vai depender somente dele. Então aí começou a minha jornada, né, desde que eu descobri a condroplasia. Eu tentei focar em saber como que funciona, o que era, o que eu precisava informar ele. E isso foi um trabalho não somente com ele, sim também nas redes sociais, porque assim como eu estava aprendendo, eu também estava ensinando ele e também estava tentando entrar nesse mundo, né, nessa comunidade, para informar, receber informação e também passar informação. E, cara, assim, eu vou te falar bem a verdade, o Netinho, muitas pessoas falam, tu mudou a vida do Neto pela tua forma de pensar, porque o que acontece? Eu vejo a condroplasia, tá? Realmente é uma condição, realmente tem os problemas, né? Tem as dificuldades, o Netinho tem os problemas que acarretam da condroplasia, e a gente enfrenta isso. Mas também tem toda a outra parte, né? Que ele é uma criança muito feliz, uma criança muito criativa. Então, eu foquei em pegar na personalidade dele, no que ele era bom, né? Em focar nisso nele e tentar elevar isso. Que, por exemplo, o Neto é muito comunicativo. Uma criança muito comunicativa, ama música, ama conversar, ama passear, ama falar sobre ele. Então eu foquei nisso nele e fui motivando ele para ele saber dar continuidade a isso. Ele sabe quem ele é, ele sabe a condição dele, ele se aceita super bem, que eu acho que isso é a maior dificuldade, eu acredito, porque primeiro tu tem que saber quem tu é e se aceitar, e depois que tu estiver bem contigo mesmo, só vai. Então, eu acredito que até esses 9 anos, que hoje ele está completando, eu, como mãe, fiz esse papel de tentar passar para ele, com mais leveza, um pouco da condição dele. Dizer para ele, não, você tem essa condição, você vai passar por alguns problemas, você vai passar por preconceito, mas você também tem todo o outro lado. Você é super criativo, você é bonito pra caramba. Você já se olhou no espelho hoje? Então, e focar nisso, e hoje o Neto é quem ele é nas redes sociais, muita gente acompanha, muita gente gosta muito dele, por ele ser uma criança autêntica. E como mãe, eu foco realmente nisso, tento levar com leveza, né? Claro que, como você falou, tem a questão do preconceito, a gente recebe, sim, haters, mas eu acho muito também que é a falta de informação, como o doutor falou, né? No momento em que tu informa a pessoa e ela realmente continua pensando dessa forma, daí já se torna um preconceito. Mas até informar ela, eu como mãe não sabia o que era condroplasia, não sabia o que era nanismo. Até o Neto nascer, eu era totalmente leiga. Depois que ele nasceu, que eu entrei nesse mundo, né, nessa comunidade, para aprender sobre. Então hoje o meu maior pensamento é tentar fazer com que o Neto se veja isso, já tá tudo certo, se entenda como pessoa, saber o que ele quer pra ele, e eu acho que isso eu direcionei ele muito bem. Eu acho que daqui pra frente só vai. Já tá indo, né? O Dr. Juan, o senhor falou agora sobre um caso, né, de uma criança, de uma família que chegou com uma criança com 8 dias. Eu queria que o senhor falasse os benefícios do diagnóstico precoce, né? Quando ele é feito com poucos dias de vida, e quais são os benefícios que isso traz, né? Para o tratamento, enfim, para a qualidade de vida. A medicina ela avançou muito hoje, né? E principalmente se a gente usar como um grande guarda-chuva, que se fala muito hoje, que são as doenças raras. Então você tem 2 grupos grandes de doenças raras. Aquelas que são constitucionais, são geneticamente determinadas e já vêm com você desde o dia que você é concebido. E tem um outro grupo de doenças raras que é geneticamente influenciável. Não é tão precisa a causa genética, que é um grupo bastante grande. Então, quando a gente fala da maioria de deficiências, se trata dessas geneticamente determinadas, principalmente quando é precoce. Só para você ter uma ideia,
tem pessoas que não sabem o seu diagnóstico. Então, a insegurança que isso traz em todos, não é só na própria pessoa, traz no sistema médico, no sistema de seguros, no sistema de labilidade de vida, em absolutamente tudo. Você fica extremamente sem margens. A partir do momento que você faz um diagnóstico, encerra um capítulo da tua vida e abre um capítulo de precisão. É onde a gente está. Então, só para você ter uma ideia, por não muito tempo atrás, todo bebê que nascia com nanismo era acondroplasia. Você vê como a medicina avançou muito nesse processo. E hoje nós temos necessidade de ser precisos nesse diagnóstico. Então, esse é um aspecto. E o diagnóstico precoce, com esta precisão, permite que você crie um roteiro para essa pessoa do ponto de vista médico, pelo menos. Não do ponto de vista de predição, como é que será o dia de amanhã. Isso eu, pelo menos, não teria condição de ter essa responsabilidade. Mas você pode fazer um programa, por exemplo, se a gente está conversando sobre a achondroplasia nos bebezinhos, eu já tenho mais ou menos conhecido o que eu preciso monitorar para reduzir doenças, tirar a vulnerabilidade deles, melhorar a competência, diminuir risco de doenças e assim por diante. Então, o diagnóstico precoce tem essa propriedade. Agora, algumas vezes, e eu até lhe pergunto, como a medicina fetal ela se desenvolveu de tal maneira, veja bem o seguinte, nós estamos tratando de um bebê que nem nasceu ainda, para um casal, e com toda a imprecisão que a medicina fetal pode ter. Ela é muito precisa, mas é um exame complementar. A gente só vai ter certeza real ou se fizer um exame muito específico durante a gravidez, diagnóstico, ou um nascimento. Então, e além disso, acabou o romance, né, da gravidez, né? Você vai no teu médico fetal muito mais do que você vê teu marido. As pessoas medicalizaram de tal maneira a gravidez e não faz o menor sentido. Eu até entendo. Quer dizer, o Brasil, de uma maneira geral, tem muito modismo. Ele importa muitas propedêuticas clínicas em que eles não estão entregados, por exemplo, à medicina social, à medicina do Estado. Quando você quer fazer diagnóstico pré-natal, como é que você vai fazer diagnóstico pré-natal num país onde tira o direito da mulher decidir da sua gravidez? Não pode. Isso é uma ideia dos países desenvolvidos que dá o direito à mulher e ao casal fazer o que bem entender da sua gravidez. Aqui você não tem esse tipo de autonomia. Então já cria um primeiro conflito. E isso vem, obviamente, se você for ver a medicina pública, que é onde é integrado com o Estado, os testes genéticos, eles não fazem parte desse processo. Eles vão fazer uma ultrassom, provavelmente todos que engravidaram vão fazer uma ultrassom com 5, 6 semanas. Muito bem, o bebê está lá, está viável, está batendo o coraçãozinho. Depois vai fazer com 16 semanas e já faz-se triagem para síndrome de Down, indireto, pelo ultrassom, com 10, 12, 13 semanas. E hoje tem um exame, que você faz um exame genético no sangue da mãe grávida. Mas ela não está disponível para o setor público. Ela é privada. Mas com que finalidade? Aí pergunta, mas e se eu descobrir alguma coisa? Você está entendendo? Então, olha só os conflitos que a gente cresce quando a gente pensa num diagnóstico precoce com essa magnitude no caso dessas doenças genéticas. Então, talvez a vida seria muito melhor esperar nascer. Aí você tem um choque de vez quando nasce a criança, né? Você já sabe o sexo da criança quando nasce, né? Você cai um para lá e cai outro para cá, mas depois todo mundo se recompõe, mas a criança está lá. E não você antecipar com expectativas, que elas são expectativas com um contorno muito impreciso, muitas vezes, por melhor que seja a nossa medicina. Mas o diagnóstico precoce é essencial para cuidar de uma criança que tem uma doença genética. Isso indiscutivelmente. E hoje, com essas técnicas novas de genética disponível, e existem centros de referência no país que estão sendo criados. Existem hoje 33 serviços de referência para doenças raras, onde, por exemplo, o neto, ele pode ir lá,
ele pode ser atendido, ele pode fazer o diagnóstico e ter o diagnóstico precoce. Publicamente falando, que são serviços de referência geralmente em hospitais universitários ou vinculados ao SUS. Então, aí você está discutindo equidade e acesso a todos, né? Se a gente for discutir mais densamente com relação às complexidades das doenças raras, você acha que os planos vão assumir isso? Os planos de saúde vão assumir? Não. Vai para o setor público, lá eles resolvem isso. Olha só o outro conflito de interesse que tem aí. Então, eles ficam com bônus e a gente fica com ônus. Então, eu acho que as coisas elas precisam ser ditas e ser colocadas no seu devido lugar. Mas o diagnóstico de precisão veio para ficar. E é muito importante que a gente tenha isso quanto antes. Boni, você falou aqui sobre o quanto você fala, né, pro neto, quando você faz ele se reconhecer diariamente sobre a condição dele, sobre quem ele é. E eu vejo isso de perto, esse empoderamento de fazer o neto saber não só quem ele é, mas o quanto ele é recheado de amor. Eu queria que você desse uma dica para as mães, assim, acho que você faz mais do que nunca isso nas redes sociais, mas para as pessoas, para as mães que estão nos vendo, que estão nos assistindo nesse episódio, que eu acho que é tão importante saber e ouvir um pouquinho de como é ser um maternário, assim, que faz o neto tornar esse grande homem de 9 anos. Olha, eu digo sempre que a palavra é leveza, né? Mas tudo é um processo. Tudo é um processo. Eu passei por todos os processos antes. Próprio diagnóstico, né? Eu tive 3 diagnósticos diferentes do neto. E, inclusive, um diagnóstico que eu tive do neto é que ele não era compatível à vida. Então, esse último diagnóstico que eu recebi, que ele não era compatível à vida até ter o diagnóstico de achondroplasia, então eu tive ali um processo de luto, de superação, de tudo ao mesmo tempo. Porque eu não tava, minha primeira gestação, não estava sabendo o que estava acontecendo, e receber um diagnóstico que teu filho não é compatível à vida é um baque, né? Logo depois que eu recebi o diagnóstico provável de achondroplasia, foi, tipo assim, do 0 ao 100. Então, tipo, meu filho não vai ter vida, né? Não vai ser compatível à vida até o diagnóstico. Não, ele vai ter saúde. Ele vai ser compatível à vida e vai ser uma criança saudável, só que vai ser uma criança pequena. Vai ter seus problemas, alguns problemas, mas ele vai ser uma criança pequena. Então, eu sempre conto essa parte, por quê? Porque tudo que eu vivo hoje e como eu passo pra ele é por causa desse diagnóstico, desse processo do não compatível à vida até o meu filho vai ter somente a achondroplasia. Porque pra mim é somente a achondroplasia. Porque, né, eu não ia ter nem ele nos meus braços. Então, a minha felicidade, ela girou em torno disso. Foi uma chave que eu virei e disse, não, para aí. Eu vou ter meu filho, eu vou poder viver o meu filho, conviver com ele e viver o meu maternar, que pra mim é tudo, né? Então, esse processo foi muito doloroso, mas foi o que fez com que eu tivesse a visão que eu tenho hoje. Quando eu digo que o neto... Quando eu vou nas redes sociais, eu converso com mães e falo, não, gente, tá tudo bem. É porque, pra mim, foi isso. Tipo, não, tá tudo bem. Ele tá aqui, ele tá com saúde, ele tá com vida. E ele é uma criança totalmente ativa. Então, sempre que eu falo com as mães, eu digo pra elas o quê? Calma, você vai viver um processo. Tudo é um processo, desde o diagnóstico até o processo de você ter seu filho, de você entender a condição dele e depois, cara, é só amor. Você vai dar amor, porque quando a gente tem o contato depois com o nosso filho, a gente se torna só amor, né? Por mais que a gente vá atrás de médicos e tudo mais para dar uma qualidade de vida melhor para eles, tudo se torna, baseia em torno do amor. E o neto hoje é essa criança porque realmente eu precisei passar por isso e entender. Eu tive que entender como mãe a condição dele e eu fiquei extremamente feliz, né? Porque imagina, o meu sonho era ser mãe. Quando o neto nasceu, eu digo pra ele, nossa, você é o meu maior presente e realmente. Então hoje, o que eu faço? Hoje, nas minhas redes sociais, né, eu trabalho muito a questão da maternidade atípica e de passar para essas mães que, sim, é um processo, é doloroso, mas no final é gratificante. É maravilhoso você poder ter essa experiência, uma experiência
praticamente única, né? Porque a probabilidade de acontecer de novo é raríssima. Então é uma experiência única. E pra mim é isso. Eu vejo a maternidade com leveza. Mas por causa desse diagnóstico. Porque eu fui do 0 ao 100, né? Muito rápido. Tipo, não, você não vai ter seu filho, sim, você vai ter seu filho. Então, pra mim, eu acho que a leveza é a palavra. Tentar levar isso com mais leveza, naturalidade. Netinho, como é que você se vê? Como é que você se enxerga? Eu como me enxergo. Boa tarde. Boa tarde, tia Bruna. Tia Bruna? Não, tia Rebeca. Como é que é a pergunta? Como é que você se enxerga? Como é que eu me enxergo? Como é que você se vê? Lindo. Eu me vejo lindo, maravilhoso. Mesmo eu sendo pequeno, eu não me importo eu sendo pequeno, mas eu não me importo de ser pequeno porque eu sou feliz e eu acho lindo e maravilhoso. E você é maravilhoso. Sou maravilhoso. Doutor Juan, além do laudo médico, assim, como os profissionais de saúde, você acha que eles podem apoiar emocionalmente os pais durante esse processo? Quais são os principais recursos que o senhor recomenda para as famílias encontrarem esse suporte, assim? Isso é difícil, Rebeca, porque cada vez mais os médicos estão cada vez mais médicos, né? Eu vejo um ator muito importante, na verdade, são as associações de pacientes, associações de amigos e assim por diante. Eles são o que mudam o contexto de qualquer situação, certo? Então, você ter parceiros que sejam as associações referentes ao que seja em relação às doenças raras, às doenças genéticas, assim por diante, sempre vai trazer um benefício enorme para a família. E para aqueles médicos que têm os seus ouvidos abertos e entendem que eles podem nos ensinar muito, ajuda também aos médicos, aos profissionais médicos. Hoje mudou muito a medicina pela disponibilidade de informação. Então, muitas vezes, você tem pais que sabem muito mais do que eu. E eu acho que o papel, nesse momento, da gente, nós somos parceiros. E nós somos parceiros no sentido de trazer o melhor que puder para o neto, nesse sentido. Então, eu vou estar tendo que estudar muitas condições, porque eu sou um clínico geral das doenças raras, vamos colocar dessa maneira, que é o médico geneticista. Mas a Vânia, ela está no universo da acondroplasia, ela está no universo da acessibilidade, está no universo da mobilidade, está no universo dos direitos humanos, está no universo dos direitos sociais e benefícios, ela está no universo dos meios políticos, de angariar fundos para a sua missão, né? E isso faz uma diferença muito grande. E, além do mais, quando a gente discute a história da inclusão, a inclusão ela tem uma outra lógica do que a gente discute. Conceitualmente, a inclusão é um currículo para todo mundo. Não é você pegar a criança e colocar dentro de uma sala de aula, considerá-la que ela estará incluída. E mais ainda, não é ele que recebe muito mais, ele que nos ensina, não sou eu que ensino a ele. Então, você ter um neto em qualquer ambiente que seja, é ele que vai estar me ensinando. Então, essa troca é saudável, e o quanto antes essa troca puder ocorrer, eu creio que passa por todas essas etapas que, invariavelmente, os pais vão passar. O choque é tremendo,
É variável, mas é tremendo. Ninguém espera ter uma situação como essa dentro das expectativas criadas. Então, o que a Vani falou sobre ultrassom, nanismo e seu filho não vai viver, isso é recorrente. Entendeu? Então deveria ficar de bico calado. Em bom português, faça um laudo descritivo e fica de bico calado. Deixa as coisas fluírem. Nós não temos esse dom. Tem situações, obviamente, que é óbvia, que você sabe que o bebê ele é muito grave. Mas mesmo assim, espera o bebê nascer. Por que você vai fazer uma predição onde a tua margem de erro ainda é muito grande? Né? E nós estamos, os culpados, eu sou o culpado da nossa sociedade é como é. Não é ele que é o culpado. Ele nasce numa sociedade onde nós não pensamos por ele. Então, quando você entra num local onde você vê rampas, você diz, poxa, esse arquiteto é bacana, ele pensou de antemão. Né? Quando você pega elevadores adaptados, você pega coisas que vocês militam tanto por conta da estatura, tem pessoas que pensam à frente da gente e estão pensando no coletivo. Então, os culpados somos nós. A questão da deficiência intelectual, de você não ter, por exemplo, escolas próprias. Onde é que estão as nossas oficinas profissionalizantes? Né? Você tem ofícios que poderiam ser um manancial de formação de pessoas que não vão para o lado acadêmico. E essa é uma outra questão. A gente coloca muita responsabilidade sobre a escola. A escola é acadêmico, é conhecimento. Ele não nos ensina para a vida. Você está entendendo? Então a gente tem que trazer essa lógica para tirar um pouco o peso que se dá também nas escolas. E as alternativas são muito limitadas. Aqui no Rio de Janeiro são extremamente limitadas. Né? Existem outros países que não tanto, porque trabalham com essa questão da deficiência já há muitos anos antes de nós. E acaba vindo um pai ou uma mãe que vem e começa a ter voz ativa desse processo e começa a mobilizar. É a história do empoderamento que realmente ela viveu isso. Agora o neto não precisa mais dela. Ele já está empoderado. Claro que precisa, porque o garoto tem 9 anos. Mas eu digo, ela já abriu o caminho. Ela abriu o caminho para ela. Você já abriu o seu caminho. São pontos sem retorno. Está entendendo? Então, nós precisamos trazer pessoas como vocês para próximas famílias. Por isso que traz, eu acho que o otimismo com os pés no chão. Que, como eu disse, tem dias que não são muito bons, né? Vani, eu acho que a rede de apoio é muito importante. Eu vejo você muito como um apoio, né? Tanto desse empoderamento quanto dessa constância de fazer o neto se reconhecer. Eu queria que você falasse assim, como esse impacto de comunidade de bem-estar foi importante para a sua vida. E o que você diria para outras mães? Então, há 9 anos atrás, quando eu tive o diagnóstico do neto, não preciso, mas quando eu tive mais ou menos o diagnóstico dele, não tinha tanta informação como tem hoje. Não tinha tantas informações assim, tu não chegava nas redes sociais e tinha informações falando sobre a condição. Por muito tempo eu fiquei sem saber qual era o processo, aonde ir, o que fazer, então a gente procurava no Google, tentava encontrar alguma coisa e realmente eram os médicos que nos davam mais, realmente o que a gente tinha que fazer, como que funcionava, enfim. Há 9 anos atrás, como não tinha essas informações, eu fui aprendendo conforme dava. Hoje, graças a Deus, tem informação para tudo que é lado. Claro que isso é um pouco bom e um pouco não tão bom assim, porque daí tem tanta informação que você fica, tá, e aí? Onde eu devo ir? Mas ainda bem que hoje em dia tem bastante informações. Então, qualquer mãe que hoje recebe o diagnóstico consegue colocar lá acondroplasia. Nossa, vai aparecer um monte de coisa, várias comunidades, de nanismo que vão poder pelo menos auxiliar, mães que vão poder pelo menos auxiliar ela, não, conversar e dizer, não, calma, você já recebeu o diagnóstico? Então, não, então você tem que procurar um médico especialista para ele poder te dar o diagnóstico. Quando você tiver o diagnóstico certo, daí sim a gente consegue saber te direcionar. Então, eu acho que a rede de apoio hoje em dia é a melhor coisa que existe, porque tem
tu consegue encontrar, principalmente nas comunidades, né? Eu, como mãe, eu deixo bem claro nas minhas redes, mãe atípica, e falo ali sobre o nanismo, sobre a acondroplasia, deixo bem especificado ali que é sobre a acondroplasia, para quando uma mãe chegar e dizer, olha, acabei de receber o diagnóstico do meu filho, eu saber falar para ela, não, peraí, vou te ajudar, então, pelo menos no básico, né? Nos primeiros passos eu vou poder te ajudar. Depois, só vai. Então, a rede de apoio hoje é a melhor coisa que existe, além das comunidades, né? Ter do lado pessoas também, as crianças também ter contato com outras crianças com acondroplasia. Os pais em si, eles criam uma rede de apoio, né? Quando tu sabe da condição do teu filho, automaticamente tu procura outros pais que também os filhos tenham essa condição. Então, tu acaba criando uma rede de apoio ali, fazendo amizade, e é essa troca que te ajuda muito. É essa troca. Apesar de ter, às vezes, os comparativos ali, mas meu filho tem essa idade, como todas as crianças, né, como acontece isso em geral, mas essa troca é muito boa. Então, assim, eu acredito que hoje as informações nos ajudam muito, principalmente nós que recebemos o diagnóstico assim, as informações hoje, a gente tem mais acesso a informações. Então, isso... Recado para as mães sobre as informações, assim, um recado em geral para as mães. Um recado geral para as mães que estão descobrindo, por exemplo, o diagnóstico agora, né? É para procurar comunidades, as comunidades que ajudam outras mães, tentar ter acesso a essas informações, porque, como o Dr. Roa falou, os médicos, eles têm ali a precisão, né? O diagnóstico preciso ali para falar sobre. Ele sabe dizer, seu filho tem acondroplasia, você precisa levar ele no otorrinolaringologista, nesses especialistas, enfim. A mãe vai saber te dizer o quê? Calma, vai dar tudo certo. Ele vai ser uma criança super ativa. Dá amor, dá carinho, ensina ele que ele precisa fazer as coisas sozinho, que ele pode fazer as coisas sozinho, que ele não depende só de ti, que ele vai ser uma criança totalmente independente. Ensina isso a ele. Nós, mães e pais, vamos saber fazer essa parte. E isso é muito bom. Neto, você daria algum conselho para as crianças com acondroplasia? Com nanismo? Eu daria, assim, que mesmo tendo crianças com nanismo, ou mesmo outras crianças grandes falando mal de você, que você é pequeno, que você nunca vai crescer, você não se importe com isso, você só precisa seguir a sua vida em frente. A gente está em constante evolução, Dr. Juan, e assim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os avanços e novidades no campo da genética, assim. Porque se você acredita que o diagnóstico e o cuidado para essas crianças do futuro... Não tem dúvida nenhuma que o avanço tecnológico hoje e as pesquisas, a gente tem que investir em pesquisa, muito em pesquisa. E não só em pesquisa, eu creio que a gente tem que investir no que é chamado de índice de desenvolvimento humano, né? O Brasil tem um dos mais baixos índices de desenvolvimento humano. O que significa isso? O quanto que se investe na pessoa, né? Em lazer, educação, saúde, trabalho e assim por diante. É muito baixo. Então, não é uma surpresa a gente ter a população que nós temos. Não é uma surpresa. A gente não deveria ficar surpreso, porque é isso que é o quanto que a gente investe nelas. Então, a gente tem que melhorar em muito o índice de desenvolvimento humano, começando, obviamente, com as escolas, com a educação. Hoje, a medicina ela está muito à frente, no sentido de poder nos ajudar e muito. Agora, a gente tem que dar acesso a todos. Isso não tem dúvida nenhuma. Então, é a questão da equidade e do acesso universal. Isso não é uma apologia a um sistema único de saúde, não é isso, mas a ideia é essa. Se nós temos tanta informação precisa, por que não oferecer a todos? Né? E a ideia do Serviço de Referência de Doenças Raras é exatamente essa. Então, hoje nós estamos com 33 centros espalhados pelo Brasil afora, onde você vai pegar especialistas que lidam com eventos raros,
vai poder fazer um diagnóstico, ou pelo menos abreviar o tempo, vai poder oferecer testes que façam diagnósticos. Eu estou falando principalmente nas crianças, né? Que obviamente você tem os adultos, que é um outro universo. Eu estou falando mais das crianças, que é os que eu creio que vão se beneficiar muito. E atrelado a isso vem a terapia. Então hoje você tem uma criança que tem epilepsia. Antigamente era epilepsia, né? E ficava por aí mesmo. Fazia um eletroencefalograma e ficava por isso mesmo. Tem isso, tem aquilo, tem esse tipo, tem aquele tipo, mas era muito limitado. Hoje você faz um exame genético, que existe mais de 300 tipos de epilepsia, onde você vai encontrar, por exemplo, um defeito no canal iônico do potássio. E que você não deve dar um determinado anticonvulsivante, porque vai intoxicar a criança. Olha só que coisa boa. Você não vai precisar passar por um ritual que é comum para tratar a epilepsia. E o inverso é verdadeiro. Então, quando você tem um defeito num determinado, por exemplo, canal iônico, você pode pensar no canabinoides. Tem a sua indicação específica para isso. Então, cada vez mais. Então, recentemente, com relação à condoplasia, é uma medicina de precisão. Descobriram aonde está o defeito. E isso é muito importante porque, a partir dessas descobertas, as crianças não mais vão revisitar a história dos seus pais com a condoplasia. Então, os filhos, eles passam a não ter que passar o que os pais passaram. Com osteogênese imperfecta, a gente vê isso muito, né? A gente já vem tratando há mais de 20 anos. Então, as mães ou os pais cadeirantes, deformados e com fraturas, os filhos andando, indo para a escola e sem serem cadeirantes. Então, a medicina tem essa enorme vantagem de trazer bem-estar às pessoas. Agora, eu volto a dizer, a gente tem que dar equidade e acesso universal, né? E você veja por onde a gente passou por uma emergência sanitária gravíssima e quem segurou a grande maioria foram os postos de saúde, onde todo mundo foi vacinado. Então são preconceitos que precisam ser revisados e precisam ser estimulados, porque isso traz acesso e universal a todos, acesso e equidade a todos, né? Então eu vejo com muito bons olhos onde a gente está indo hoje com relação à medicina e do ponto de vista genético. Agora a gente vai para a nossa pergunta de ouro, que tem muito a ver do que falamos hoje, né? Que o diagnóstico, que pensarmos além do diagnóstico e quebramos barreiras. Então, eu queria saber de vocês o que é pensar grande. Olha, eu acredito que pensar grande realmente é pensar além. Pensar além das dificuldades, pensar além dos problemas, né? Eles existem, mas a gente tem que pensar além deles. E eu acredito que a gente tem que pensar sempre de uma forma em que problemas a gente tem. A gente já tem que pensar na solução, então. E, claro, a gente vai viver ali, vai saber que tem um problema, mas pensar na solução já pra gente já avançar. É sempre pensar pra frente, sabe? Eu acho que pensar grande é isso. Poxa, a gente só tem uma vida pra viver, então que a gente possa viver essa vida da melhor forma possível, né? A gente vai ter ruga de qualquer jeito, então que não seja de chorar, que seja de tanto sorrir. Então é isso, eu acho que é pensar, é ver além das dificuldades, dos problemas, é isso. Essa é um pouco da zona de conforto, né? De todos, né? Acho que se a gente sempre sair um pouco da zona de conforto, ela no primeiro momento, ela assusta, né? Ela dá medo, né? Mas depois ela ajuda. E também não só no sentido de você sair um pouco da monotonia intelectual que a gente convive agora, né? É um desprestígio ao intelecto a gente passar pelo que a gente está passando nessas últimas semanas, né? Então eu acho que a gente deveria prestigiar e privilegiar o que a gente tem de mais importante, que é o pensamento, é a informação, é o coletivo, é estar bem, você está entendendo? Catalisar isso para coisas boas. Eu acho que a gente tem possibilidade de fazer coisas muito boas e dentro de um contexto mais humanizado, né? As coisas estão um pouco fora de controle. Eu não sei para onde a gente está indo, mas que está meio fora de controle, eu acho que está meio fora de controle. Tá certo? Então, que cada um possa se imbuir de um pensamento, né? Dá uma pausa, respira fundo, né? E eu acho que a gente tem todo mundo muito a ganhar. Eu acho que hoje, com as redes sociais,
elas são muito boas. Eu vejo as redes sociais como um excepcional movimento de você saber lidar com diplomacia. Acho que a gente precisa mais diplomacia entre as pessoas. É discutir o que quiser, mas mais diplomacia. Eu tenho... Quantas vezes eu já tentei sair do WhatsApp da minha família, mas eu saio e eles me botam de dentro. Eu saio e eles me botam de dentro. É impossível a gente conseguir ficar fora dessas redes sociais. E vai discutir mesmo, mas a gente tem que ter diplomacia nessas discussões, né? Então, eu acho que a comunidade dos deficientes se beneficiou muito com isso. Eu participo de 1 ou 2 redes do pessoal do nanismo e de outras redes. É impressionante como se ajudam. Mas é impressionante. É uma coisa assim, se tirar o chapéu de como as pessoas se doam com informação, com ajuda, às vezes com vaquinha aqui, vaquinha ali, um pix aqui, um pix ali. E aí o processo é esse. Eu acho que tem que ser um processo coletivo de harmonia, né? E diplomacia. Diplomacia. Um chá de camomila para todo mundo, acalmar os eixos. E vamos em frente, né, Neto? Você quer falar o que é pensar grande? Eu quero. Pensar grande pra mim é assim. Na verdade, eu tenho uma música que eu canto que é assim, ó. Uma pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso sobreviver. Então é isso. Pensar grande pra mim é saber viver. Que eu posso escolher entre o bem e o mal. Entendeu? Entendi muito. Resumiu. Melhor que qualquer um. Isso é maravilhoso, cara. E viva o Roberto Carlos. Viva o Roberto. O diagnóstico é o primeiro passo, mas ele não determina tudo aquilo que você pode ser capaz de realizar. Foi um prazer fazer essa troca com vocês e até o próximo episódio.